Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, né? Do dia 22/3/2022, sobre os ritos egípcios e a introdução, né? E ainda aqui estamos falando comentários sobre a religião no Egito. Bom, sabes que o mesmo símbolo, o sol, escrito no meio do quarto crescente, adornava a cabeça de Ápis, de Hathor, de Tote, de Ísis, de Khossu e de outras tantas divindades. Tudo levava a crer, portanto, que essa imagem forma um núcleo central da religião egípcia. Eis outra dúvida: de onde surge a importância da fusão destas duas fontes de luz? A lua, vista sob o ponto de vista espiritual, não é inferior ao sol. São dois princípios que se opõem como forças absolutamente iguais, equipotentes. Trata-se não somente do homem, senão de todo o universo. O livro anuncia uma série de cataclismos cósmicos que culminaram na catástrofe bíblica. O ponto de partida da evolução cósmica. Uma das etapas iniciais, segundo o Livro dos Mortos, foi a opção dos dois astros, fonte de luz. Sua natureza com efeito são opostas. A natureza física da Lua é única e fria. Sua natureza psíquica é vaga e eterna mutação. Governa a germinação, a gestação, a imaginação e os amores, a afeição. Favorece a adaptação, a assimilação, as metamorfoses. Manda nas forças da diferenciação e do chegar-se além do ser feminino. Ao contrário, o sol é seco, é quente. Do ponto de vista físico, quando a sua constituição espiritual governa a razão de modo impessoal e objetivo, é o princípio da integração, fixando imobilizando tudo que se encontra dentro do seu campo de ação. A ordem cósmica e a justiça imparcial, o ser absoluto, oposto ao chegar a ser. O sol é o masculino. Sob o ponto de vista espiritual, as duas luminárias se encontram cada uma em um campo de força, e sua interação produz a subida e a queda dos cubos de ouro. A mesma dualidade encontrada na religião chinesa, no Yan e no Yang. Mercúrio, da alquimia e etc. Não obstante, a tradição não se desapegava do caráter provisório da involução. O fim continuava sendo o da subida até a evolução. Era proposto, portanto, pelos autores dos papiros que deram origem ao livro, que se pensasse na barca, símbolo supremo da salvação. Osíris, de quem foram tanto estudadas as finalidades lunares e solares, é a dupla inicial Lua-Sol. A dupla original, uma vez separada, deu origem aos planetas, às estrelas fixas, às luminárias e todos os seres da natureza, a partir dos seus membros que foram arrancados e disseminados pelos mais longínquos rincões do universo, quer dizer, do Egito. A ressurreição do deus Marti representaria o restabelecimento da dupla em toda a sua primeira integridade. Entretanto, Osíris, ligado à morte, tolhido
em suas faixas é o mundo, atado, petrificado, cristalizado e materializado, privado de liberdade e submetido às leis da natureza e aos ritmos implacáveis do destino. A derrota de Osíris tornou mais tarde inevitável o sacrifício redentor de Cristo. Os irmãos que estão estudando conosco as apostilhas 1, 2 e 4, que a 3 já é o rito de iniciação do grau Cavaleiro Peregrino da Nova Ordem de Cristo, vão perceber que na apostilha que falei dos ritos de Abraão, mostrei que Abraão foi iniciado em um ritual que usava as energias dos astros e o eletromagnetismo da Via Láctea. Então aqui completa esse estudo daquele rito. Como o leitor verá, a religião egípcia era, como as outras, nada mais do que um negócio. Em capítulos do livro existe uma rúbrica, estas, já sem a máscara da religião e esoterismo, mostram onde queriam chegar os que desse esoterismo participavam: fazer negócios. Uma passagem, por exemplo, diz que nada melhor que abrir caminho ao céu que ser iniciado. Ora, não sabemos quanto era preciso para esta iniciação: cerimônias, oferendas, gratificações a quem as oficiava, propinas aos sacristões, acólitos e ajudantes menores. Entretanto, passagens que ensinam a recitar os encantamentos ante os cadáveres do iniciado, o seu corpo glorioso, Sarru, atravessara as 4 portas do céu, e os que não foram iniciados nada destes ministérios conhecem, pois o vulgo os ignora. E ainda o que quisesse saber de que pagasse iniciando-se, não o comunique a ninguém, exceto ao seu pai ou ao seu filho. Foram encontrados em tumbas e sarcófagos grandes quantidades de pequenas estatuetas. No capítulo 4, encontramos sua utilidade, chamada os Reb, os que respondem à chamada, que magicamente animados faziam pelo defunto os diversos trabalhos que ele teria que realizar no além. No capítulo 55, se vê onde ia, de um lado, a audiência dos que haviam preparado o livro, e do outro, a conduta, a insensata crueldade dos que nele criam, posto que começavam por dizer: eu sou a alma de Ra, nascido no ocidente celestial. Eu sou o Deus Nu, néctar dos deuses. E depois de uma série de afirmações não menos disparatadas e estranhas, pois quem dizia isto era a alma do defunto que acabava de deixar o corpo de um Deus e seu corpo, e o sei é a eternidade e a eternidade própria. Vai mais longe: sou o primogênito dos deuses, o Senhor dos céus. Uma vez que todo aquele que adquira o livro podia afirmar assim e esperar vir a ser outro tanto, não se pode dar razão aos que sustentam ser o livro dos mortos um amontoado de disparates e loucuras. Bom, gente, quanto ao que vemos
vimos falando aqui, se faz necessário mencionar que já na 18ª dinastia, a riqueza dos sacerdotes era tão grande que media forças com o próprio faraó. E a influência deles com com a população menor, sempre havia conspiração para derrubar o faraó. Para ter uma ideia, o sogro de Akhenaton, aliás, de Akhenaton era Apop. E ele influenciou todos os outros sacerdotes, que era sacerdote de Amon, e foi desempregado com culto ao Deus único. Ele influenciou todos os outros sacerdotes de Amon que estavam desempregados a fazer conspirações, juntou artistas que estavam desempregados, inclusive eu nessa época, a conspirar contra o Akhenaton, que estava querendo na verdade, o templo Amon era uma estrutura que só tinha entrada, aberta às estrelas, para que pudesse receber energia da luz e do sol. E a meta era não ter templo nenhum. E isso causou uma revolta imensa em todos os sacerdotes de Amon. E eles conspiraram a ponto de fazer com que houvesse uma guerra e mataram o Akhenaton e mataram a esposa dele, Nefti, né? Nefti. Então, o que é que acontece? Depois, esse mesmo sacerdote, avô, ficou sob a guarda de Tutankhamon. E quando Tutankhamon se tornou jovem, que começou a governar o Egito, ele era quem geria o Tutankhamon. Quando Tutankhamon se tornou adolescente, que não queria mais ser governado por ele, o próprio avô matou o neto para se tornar agrediu ele com castiçal, que houve uma fratura craniana. Então, vamos ficar por aqui e terminaremos a introdução do Livro dos Mortos amanhã. Certo, pessoal? Amanhã também teremos o estudo dos livros os Templários na América, e teremos outros. Na quinta-feira começaremos os estudos do livro dos Cátaros e do livro da linhagem sagrada.